Olá pessoal, como prometido, vamos montar o bolo usando essas medidas. Eu vim trazer a montagem, né, e a prensagem do bolo de 1,5 kg para vocês verem. Aqui eu tenho, né, uma forma com saco plástico, o morango, já separei em duas partes iguais e o recheio também. Eu peso, né, a quantidade total. E depois eu divido em duas partes o recheio. Minha massa também já foram divididas em 3 partes iguais. E numa forma com um saco plástico descartável, eu vou colocar a primeira parte. Eu falei para vocês, né, que era o bolo de recheio de leite ninho com morango, mas eu não consegui fazer aquela filmagem e eu já tinha essa filmagem, né, do bolo de brigadeiro com morango, que é a mesma quantidade. Então eu vim mostrar para vocês. Aí eu estou molhando o bolo com leite condensado e água. É uma misturinha que eu faço, já tem muito tempo e deixa o bolo muito gostoso. Aí você dá uma leve molhada, porque como o bolo vai morango, né, ele já solta a água. Num saco de confeitar, eu vou colocar esse brigadeiro que já foi dividido, né, em duas partes iguais. É bom você fazer dessa forma, porque você vai ver que nenhuma parte do bolo, como são duas partes de recheio, vai ficar ali com diferença, né? Tipo, a parte de baixo não vai ficar com menos recheio, ou a parte de cima vai ficar com menos, a outra parte vai ficar com mais, perdão, né? Os recheios vão ficar com duas partes iguais. Então, isso é muito bom para que, né, não dê interferência na hora do seu peso final, tá? Aí, com o bico de confeitar, eu vou passar esse recheio nas laterais para segurar o morango, tá bom? A gente vai passar ali com o bico de confeitar para ficar todo igual e para o morango não sair para fora também, tá? Olha aí para vocês verem como é que ficou, tá? Você faz uma camada de recheio nas laterais, sendo assim é mais fácil de trabalhar com o recheio, com o morango, né? Não fazendo com que o morango saia para fora depois. Aí eu vou colocar, né, como vocês viram aí, rodelinhas de morango, não muito finas nem muito grossas, em todo o centro do bolo. Aí eu vou dar uma adiantada no vídeo e volto e mostro para vocês como é que ficou. Olha aí, pessoal, para vocês verem, dá um pouquinho de trabalho, mas acho que fica bem melhor assim e, né, quando for cortar o bolo em fatias, você não vai ficar sem o morango. Aí depois que você espalhou o seu morango, aí chegou o momento da gente colocar o restante do recheio em toda, né, em toda a lateral não. O restante do recheio em todo o bolo, tá? Parece pouco, gente, mas não é, viu? Não é pouco recheio, porque são duas camadas, né? Você tem a opção de falar aí para sua cliente se ela quer com uma camada ou se ela quer com duas, mas eu acho que com duas é muito mais gostoso, né? Eu acho que fica um visual bem melhor aí do bolo e fica mais gostoso. Então você pode achar que é pouco, mas não é, tá? Faço aí para vocês aí, depois vocês me digam o que acharam. E no final vocês vão ver que o bolo, o peso do bolo, né? Você fazendo aquela porcentagem certinha, dá exato, gente. É difícil quando falta, tá? É difícil quando dá errado o seu bolo. Pode até ser que passe umas 50 gramas, mais ou menos, 60, mas dá exato, viu, gente? Então, faça aí pra vocês aí ver como que fica. Fica muito bom. Então, agora a gente vai pra segunda camada de bolo, tá? E a gente vai novamente molhar o bolo e novamente fazer o mesmo processo, tá bom? Então, assim, vocês já sabem como eu faço a montagem. Eu só vim nesse vídeo mesmo para mostrar para vocês, né, naquela porcentagem, o último vídeo que eu fiz de 1,5 kg, que eu iria estar passando para vocês, né, a montagem, só para mostrar em relação ao recheio, que o recheio você tem que dividir, né, a quantidade total em duas partes iguais. E o morango ou o abacaxi a mesma coisa, para que quando você for fazer o seu bolo, né, com uma balancinha você pese, para você não ficar na hora tendo que, na hora de colocar o recheio, dividir a olho, que às vezes acaba, né, ficando mais para um, menos para o outro, tá bom? Então é assim que eu faço,
né? E é assim que tem dado muito certo para mim, graças a Deus. Pessoal, eu dei uma adiantada aí no vídeo, tá? Porque o processo de fazer a montagem é a mesma coisa, não mudou nada, tá? A gente vai colocar os moranguinhos aí novamente e mais o restante do recheio, tá? Então, é a mesma coisa o processo e é bem mais fácil de trabalhar dessa forma. Você que está aí no meu canal, já é inscrito, deixa aí para mim o seu joinha. Se você acabou de chegar aí, né, como diz, caiu de paraquedas no meu canal, né, deixa aí para mim o seu like, se inscreve, tá bom? E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Agora eu vou, né, levar esse bolo à geladeira prensado de um dia para o outro para poder confeitar. Espero aí que vocês tenham gostado, pessoal. Fiquem com Deus.